Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para falarmos sobre o último filósofo, tá? A última corrente filosófica, tá bom? Bem, é o último filósofo que, assim, mais conhecido, que pensou a respeito do que é uma boa vida, como levar uma boa vida, tá? Então vamos lá, tá? Tem muitos aspectos para nós falarmos a respeito, certo? Então vamos lá sem delongas, né? O estoicismo, a corrente do estoicismo, né, foi fundada por Zenão de Sítio, tá? Os expoentes que ficaram mais famosos, que levaram a filosofia do estoicismo adiante, né, e difundiram mais, foi Epiteto, filósofo Epiteto, o imperador romano Marco Aurélio, tá? E o filósofo Sêneca, tá bom? Então esses três são os expoentes aí do estoicismo, tá bom? O que prega o estoicismo? Pega uma porção de coisa, tá bom? Pega muita coisa. E como levar uma vida boa, quais os subsídios, né? O que devemos fazer para levar uma vida boa, temos a tão almejada felicidade, certo? Então vamos lá. Separar aqui as coisas, tá? O estoicismo, ele é calcado, o princípio deles é o seguinte: o cosmo, o que é o cosmo? O cosmo é tudo, tá? Ele tem uma lei universal, um princípio universal. Então o que acontece? O cosmo, que seria o mundo todo, ele é regido pela razão, ele tem uma ordem, ele não é uma coisa aleatória, ele tem um certo ordenamento, tá? Esse certo ordenamento, ele segue uma lógica racional. Então o que é essa lógica racional? É o logos, tá? O que é o logos? É a razão por trás de tudo e que tudo tem e tudo organiza, tá? Então, isso aí seria o que norteia, é o principal fundamento do estoicismo. Então, você tem que pensar o mundo não como um caos, mas como tudo tem causa e efeito, né? Então, as coisas, elas têm causa e efeito, não são aleatórias. Então, já que o mundo ele tem uma certa ordem, ele tem uma razão universal, ele tem uma lógica, né? Cabe a nós nos adequarmos a essa razão, a essa lógica. Não adianta nós queremos viver contra ela, não adianta nós queremos lutarmos contra ela. Vamos ser infelizes. Nós temos que nos adequar a ela, temos que nos adaptar a ela. E assim nós vamos alcançar a felicidade. Tá? Então, no caso, viver alinhado com o Logos é viver em harmonia com a natureza. É isso que prega o estoicismo, tá bom? O que ele fala? O desenvolvimento natural do homem, nós temos que desenvolver as habilidades do homem em todos os seus aspectos. Tá? Não basta nós queremos desenvolver apenas um aspecto. O homem ele é multifacetado, ele tem muitas habilidades. Então nós temos que desenvolver toda a potencialidade humana em todos os seus aspectos. O que mais prega o estoicismo? Devemos vivenciar as emoções, mas submeter estas ao crivo da razão. Quer dizer, a razão tem que ser mais forte que as emoções. Não podemos nos guiarmos só pelas emoções. A última palavra tem que ser da razão. Então nós temos que pensar, faz parte da natureza humana viver emoções. Amor, ódio, raiva, ciúme, todas esses sentimentos. Não temos como fugir deles, certo? Mas temos que submeter esses sentimentos ao crivo da razão e pensarmos e tomarmos as nossas decisões em cima da razão, não em cima só do sentimento. Então temos que submeter à nossa razão, pensar o que é bom para nós, o que não é, e em cima disso é que nós vamos decidir e agir. Tá?
Vamos adiante. Outro aspecto importante do estoicismo é o seguinte, eles analisaram que na nossa vida existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Eles são alheios à nossa vontade, tá? Então, o que o estoicismo fala? Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós podemos controlar. Então, aquilo que nós podemos controlar, que está ao nosso alcance, nós vamos nos preocupar e vamos pensar a respeito, tomar decisões a respeito. Aquilo que não está no nosso controle, não devemos nos preocupar. E também não devemos sofrer por conta disso. Por quê? Porque está além da nossa vontade. Não depende de nós. Tá? Por exemplo, hoje vai fazer sol, vai chover, vai fazer frio ou calor, independente da minha vontade. Então não cabe a mim ficar sofrendo porque eu queria que hoje fizesse calor e está fazendo frio, ou vice-versa. Então é mais fácil eu fazer o quê? Eu aceitar essas coisas que não estão no meu poder e me adaptar a elas, certo? Então vamos lá, dominar o que podemos controlar e aceitar o que não podemos controlar. Tá? Se nós agimos dessa maneira, tá? Com o exercício da razão, praticarmos a razão acima, deixar ela no nível acima das emoções, tá? Nós vamos alcançar uma tranquilidade, nós vamos ter uma serenidade, tá? E isso é o que prega o estoicismo. Quanto mais serenidade e tranquilidade você tem, mais perto da felicidade você está. Então o estoicismo ele tem a fama de ser o quê? Uma serenidade inabalável. A pessoa que diante dos acontecimentos mais escabrosos consegue manter a calma, pensar a respeito, raciocinar a respeito e decidir em cima da razão, não da forte emoção que aquele evento está submetendo aquela pessoa. Então vamos lá, continuando. O estoicismo ele prega o quê? A resiliência, você ser resiliente, você ter força de vontade, você perseverar naquilo que você quer, tá? Você ter serenidade, você fazer as coisas com serenidade, com calma, com tranquilidade. Você ter um caráter de ferro e ter uma segurança para com você mesmo que você possui esse caráter. Você procurar sempre agir de forma virtuosa e correta. Então o que acontece? Você tem um discernimento do bom e do ruim, do bem e do mal. Já que você tem esse discernimento, você tem que sempre procurar agir de forma correta e virtuosa. Tá? Nunca se desviar do caminho da virtude. Né? Você sabendo que aquilo é errado e mesmo assim fazer o errado porque eu vou abrir uma exceção aqui, não. Porque eu vou tirar um proveito, não. Você sabendo o certo ou errado, você tem a obrigação moral e ética de fazer o correto. Nunca fazer o errado. Tá? Fazendo isso, você acaba por ficar com um caráter e com uma moral inabalável. Você fica forte, você fica um indivíduo forte perante qualquer situação. Você cultivando essas atividades corretas, com certeza você vai ter uma boa vida e você vai alcançar a felicidade. Tá? Uma das coisas que o estoicismo também fala, o sentido da vida é a busca pela felicidade. Então, a partir do momento que você segue o caminho da virtude, da correção, você está buscando a felicidade e você alcança a felicidade. Dando continuidade aí. Assim como as coisas no universo, cada coisa tem o seu lugar adequado, tudo está no seu perfeito ponto, né?
Por exemplo, o Sol no centro, a Terra girando em volta, a Lua girando em volta da Terra. Cada coisa tem um certo ordenamento, uma certa arquitetura, tudo muito bem feito, muito perfeito, né? Tudo ordenado, tá? A sua vida também deve ser ordenada, a sua vida não pode ser uma bagunça, tá? Você que sempre que você que tiver que tomar uma decisão, você deve sempre usar a razão. Então o que acontece? Você tem uma decisão pela frente, você tem uma emoção, mas o que acontece? Você tem que suprimir a emoção, esfriar a cabeça e pensar racionalmente, usar a razão para resolver aquilo. Nunca resolver aquilo com a emoção, resolva sempre usando a razão. Essa é a máxima do estoicismo, tá? Outra coisa que o estoicismo fala: viva ciente da sua finitude, tá? Então, o que acontece? Não adianta você pensar que vai durar 1000 anos, que você não vai durar para sempre, que você não vai. Então, tenha ciência da sua finitude. E se mantenha sempre junto das pessoas boas. Quer dizer, aquele negócio, se você anda com pessoas boas, você vai estar propenso a receber coisas boas, dar coisas boas, fazer o bem, vai ter uma vida virtuosa. Se você só anda com pessoas muito ruins, pessoas negativas, com pessoas do mal, você vai caminhar para o lado também ruim, o lado maléfico, né? Você vai desvirtuar da correção e da virtude. Então você tem que procurar boas companhias ao longo da sua vida. Em cada ação, busque sempre fazer o que é certo. Outra coisa que ele fala também: olhamos para dentro de nós mesmos e identificamos os nossos defeitos. Por quê? Porque ao fim, nós também não temos só qualidades, nós temos que ter ciência das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Não adianta nós acharmos que por eu saber de todas as virtudes, que nós somos humanos, não somos robôs. Então, ao fim de tudo, você também tem que ter ciência das suas fraquezas. Para quê? Para você conseguir minorar elas, suprimir elas, né? Não se deixar levar pelas suas fraquezas, né? Fazer uma autocrítica e buscarmos sempre a melhora e o aperfeiçoamento, tá? Outra coisa que sempre volta redundante no estoicismo é isso, né? Tratar com importância e respeito as virtudes, cultivar as virtudes. Se espelhe nos virtuosos e siga a virtude. Mais uma frase do estoicismo, certo? Outra coisa, estoicismo, o que acontece? Tem vários aspectos, ele é multifacetado. Então, para você ter uma ideia do geral, tem várias frases que você vai colocando, você vai pensando a respeito e você vai montando uma ideia do todo. Então, para você ter uma ideia do todo, você não consegue sintetizar tudo numa frase só. Ele é muito abrangente. Então, você junta várias frases, vários pensamentos, aí você tem uma ideia do que é o estoicismo, tá bem? Aí, dentro do estoicismo, se alguém te ofender, te caluniar, mantenha-se calma e sob controle. Lembre-se de que você sabe quem você é. Não se abale e seja senhor de si. Quer dizer, não perca a calma. Se alguém te ofendeu, tá? O problema maior, e você sabe que, por exemplo, a pessoa te chama de alguma coisa que você não é. Ah, você é um grande mentiroso, por exemplo. Você tem que ficar calmo. Você sabe que você não é mentiroso. Você sabe que você só fala a verdade, né? Que você não tem por costume ficar mentindo. Então, deixa essa calúnia com a própria pessoa. Não perca a calma perante a pessoa, perante essa calúnia. Simplesmente mantenha a sua serenidade, tá? E siga adiante, tá bom? Bem, agora seguindo aí com nossas
essas frases e pensamentos do estoicismo, né? Vamos lá, aqui tem várias ideias para que o estoico deve cultivar, tá? A virtude é o único bem e caminho para a felicidade. A pessoa deve sempre priorizar o conhecimento e agir com a razão. O prazer é o inimigo do sábio. O universo é governado por uma razão universal, natural e divina, o Logos. As atitudes têm mais valor que as palavras, ou seja, o que é feito tem mais importância do que é dito. Então vale mais a ação, a pessoa que é boa e pratica o bem, do que a pessoa fala, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Palavras o vento leva. Eu quero ver a ação que a pessoa faz que realmente mostra que ela é boa, que ela faz o bem, né? Então a ação é muito mais importante que as palavras. Não se deve perguntar por que algo aconteceu na sua vida, e sim aceitar sem reclamar, focando apenas no que pode ser modificado e controlado naquela situação. Quer dizer, você pode, aquilo que te aconteceu, não adianta você reclamar, o que você pode é refletir o que você poderia ter feito diferente, né? Como você poderia ter agido, porque o máximo que você pode fazer é tirar um, vamos dizer assim, um conhecimento, tirar uma lição daquilo que já aconteceu. Então você pensar a respeito, aconteceu isso e teve esse resultado. Se eu tivesse agido assim, talvez o resultado não fosse assim, fosse, né, diferente. É isso que ele está querendo dizer. Agir de forma prudente e assumir responsabilidade por todos os seus atos. Quer dizer, não se esquivar de nada, né? Tudo ao nosso redor acontece de acordo com uma lei de causa e efeito. A vida e as circunstâncias não são idealizadas. O indivíduo precisa conviver e aceitar a sua vida da forma que ela é. Então aí volta naquilo, né? Você tem que uma pregação que não adianta você ser inconformado. Você está onde está por conta de quê? De acontecimentos que são alheios à sua vontade e de decisões que você tomou nesse caminho. Então, as suas ações, as suas decisões tiveram resultado. E dentro do ambiente de coisas que você não pode controlar, né, as coisas foram se sucedendo e você está exatamente no lugar que está hoje por conta da somatória de tudo isso. Então, é aquele negócio, olha como eu estou agora. Você está agora porque ao longo da sua vida, você foi tomando decisões que vai trilhando um caminho e também eventos que você não tem controle sobre esses eventos, são eventos que são alheios à sua vontade, foram acontecendo e você foi tomando decisões em cima também desses eventos. E isso explica o aqui e agora, né? Então, tudo isso faz parte do estoicismo, tá bom? É aquele negócio, ao fim, ao cabo, existe uma explicação porque você está exatamente naquele momento, né? Diz um ditado americano, né? Por exemplo, as better than good, né? É melhor, better luck than good, né? É melhor ter sorte do que ser bom. O que acontece? Você vê muitos casos aí, vamos colocar, de sucesso financeiro, de pessoas que tiveram sorte. Sorte em que sentido? Acontecimentos, elas estavam no lugar certo, na hora certa, e por conta disso elas, né, tiveram, vamos dizer assim, subiram rapidamente, né, a escala social, ganharam muito dinheiro rapidamente, né? E já em compensação tem outros que estavam correndo tudo bem, mas aí o que acontece? O cara, por exemplo, ele tem uma firma, ele deixou de pôr no seguro, a firma estava todos os maquinários lá dentro, aí caiu um raio, pegou fogo, o galpão caiu, você entendeu? Então, quer dizer, há coisas que são
alheios à nossa vontade, né? Então, às vezes, a sorte explica muita coisa, e o infortúnio também explica muita coisa, né? Então, aquele negócio, as pessoas com sorte na vida é sempre bom, é melhor ter sorte do que azar, né? Isso é evidente, né? O estoicismo, ele, o que que acontece? Ele aborda também que se você quiser realizar, você tem, o ser humano é assim, né? Você viu naquela em vídeos passados da pirâmide de Maslow, né? Psicologicamente, na pirâmide de Maslow, então tem aquela hierarquia dos desejos, né? Que nós vamos subindo, das necessidades, né? Necessidades essas necessidades são traduzidas em desejos. Quando você passa de um nível da pirâmide para outro, o que que acontece? Só aquilo já não te satisfaz enquanto você não chegar no topo da pirâmide. Então você vai almejar coisas que estão no nível subsequente, no nível acima. Então o ser humano ele tem uma tendência de não estar satisfeito com aquilo que ele tem, né? Ele tem assim uma inquietude de não dar muito valor para aquilo que ele tem no momento e está sempre pensando na coisa que vem a seguir. Aí quando ele chega naquele patamar a seguir, ele está pensando mais acima. E isso tudo leva o quê? Leva à frustração, a pessoa nunca está feliz com o que tem. O estoicismo, ele fala exatamente o contrário, tá? Ele fala, se você querer realizar todos os seus desejos e para alcançar a felicidade, você vai ficar sempre amargurando, sempre infeliz por conta que você não vai conseguir realizar todos os seus desejos ao mesmo tempo, certo? Que uma das rotas da infelicidade é você querer realizar todos os seus desejos e achar que a felicidade é prosperidade, sucesso, né? É claro que prosperidade e sucesso traz felicidade também, mas ela não é essencial para a felicidade. Você não pode colocar que a coisa mais essencial para a felicidade seja a prosperidade e sucesso. Outra coisa que te leva à infelicidade, que o estoicismo identificou, é você querer ser o tempo todo reconhecido pelos outros, né? Dar demasia importância ao olhar do outro. Então é o seguinte, o olhar do outro, ele tem importância, tá até na pirâmide de Maslow, né? Tem importância. Ser reconhecido pelos outros é importante, tem uma certa importância, mas você também não pode dar valor demais para isso, porque o que acontece? São coisas que não dependem de você, dependem do outro, né? E assim como o estoicismo fala, tudo aquilo que depende do outro, que não tá sob o nosso controle, nós não devemos dar muita importância. Por quê? Porque não está sob o nosso controle. Então, se você fica com uma expectativa de algumas coisas que não estão sob seu controle e essas coisas não acontecem, você vai se frustrar, você vai ficar infeliz. Então, para se livrar disso, você não pode dar muita importância para esse tipo de coisa que está fora do seu controle. Outra coisa que o estoicismo fala é o seguinte, o presente destruído por uma idealização do passado, ou um presente destruído por fazer metas para o futuro, assim você não consegue viver a plenitude do presente. Então o que acontece? Se você ficou idealizando, não, porque só no passado que era bom, aquela, né? Hoje está uma porcaria, né? Você fica, vamos dizer assim, idealizando que o passado era ideal. Hoje é muito ruim, né? Ou então, em contrapartida, você fica pensando assim que só no futuro o negócio vai estar bom. Então o que acontece? Você esquece de viver exatamente o presente. Porque o que nós temos o tempo todo é o presente. O passado são lembranças, já passou, aquilo que nós vivenciamos. Nós podemos relembrar o passado, tá? No presente nós relembramos o passado, mas nós não podemos viver novamente o passado, né? Nós só podemos lembrar o passado, tá? E o futuro ele vai acontecer. Então, o
que acontece? Nós não podemos sofrer nem pelo passado que já passou, porque já passou, então não tem por que sofrer por ele. Nós também não podemos sofrer pelo futuro que ainda vai acontecer, tá? Então temos que dar importância e plenitude para o presente. O que nós temos é aqui agora. Então vamos viver o presente com intensidade, certo? Outra coisa que o estoicismo ele prega, né, também, para você ter ciência que você não está no centro do universo. As suas expectativas não estão no centro do logos, né? Que uma certa infelicidade, ela, como uma não realização de projetos, faz parte da vida. Então o que acontece? Muitos planos fazemos e alguns nós conseguimos levar a cabo e outros não, outros, né? Então não adianta você também, você tem que ter uma consciência disso, não é por isso que a sua vida é um fracasso, a sua vida não vale nada, né? Então essa é basicamente mais um aspecto, mais uma abordagem do estoicismo, tá bom? Bem, é o seguinte, agora nós falamos sobre, primeiro, o hedonismo, né? Que é a vivência do prazer pelo prazer. Falamos do epicurismo, né? Que é o hedonismo, o estoicismo, ele é mais ou menos uma evolução do epicurismo, né? Então, o primeiro, vou pegar aqui. Primeiro o hedonismo, né? Veio depois o epicurismo, né? E o estoicismo, ele é mais ou menos assim, ele pega alguns fundamentos do epicurismo e tem um aperfeiçoamento, ele tem um aprofundamento, ele tem uma abordagem, acho que mais adiante, tá? O estoicismo, ele foi essa última corrente filosófica que realmente se preocupou com uma boa vida, né? Isso aí já foi no século 3 a.C., já faz um tempinho, já faz 2.300 anos mais ou menos que isso aconteceu, né? Então, esse é o terceiro vídeo que eu acabei de expor todos os pensamentos filosóficos a respeito de uma boa vida, né? E no próximo vídeo eu vou fazer uma conclusão minha, tá? Vou fazer um apanhado geral e uma conclusão do que eu acho, quais os prós, assim, as coisas, o que é importante realmente, o que devemos perseguir por uma vida boa, tá? Aí sobre a minha visão, o que acontece? Uma boa vida, ela é muito particular de cada um, tá? Porque depende muito de onde você colocar o objetivo. Então eu vou dar o meu ponto de vista sobre uma boa vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico aqui no aguardo de vocês, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.